Então, o que eu normalmente falo para as pessoas, para os meus amigos que estão buscando vir para cá, que vão passar pela entrevista, é o seguinte: são três pilares que sustentam o seu sucesso como estudante aqui nos Estados Unidos. Planejamento, família e coragem. Aqui, neste podcast, eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, é aí que as coisas acontecem, no curto, médio e longo prazo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Oportunidade de uma Vida. Eu sou Arthur Nascimento. E eu sou Guilherme Nascimento. E esse é o episódio número 3. E hoje, o tema desse episódio é a entrevista. A tão famosa entrevista no consulado. Bom, Guilherme, primeiro eu queria começar te perguntando o que é a entrevista e para que serve. Me explica o que é a entrevista. A entrevista, Arthur, é um filtro que os Estados Unidos faz das pessoas que vão entrar aqui dentro. Então, não tem como todas as pessoas elas simplesmente quererem migrar aqui para os Estados Unidos, né? Porque isso gera problemas para eles, problemas que a gente tem visto muito atualmente, né, com o governo Trump, onde ele quer defender os americanos, defender os empregos dos americanos, todas essas coisas. Então, precisa existir um filtro para que pessoas qualificadas e pessoas que vão retornar ao seu país de origem entrem. Então, esse é o principal propósito da entrevista, verificar se as pessoas têm antecedentes criminais, verificar quais são os objetivos que as pessoas elas têm para vir para cá, saber se as pessoas elas já têm históricos de ilegalidade nos Estados Unidos, todas essas pequenas coisas. E o que você precisa fazer para ir para a entrevista? A primeira coisa que a pessoa ela precisa entender sobre a entrevista para conseguir o seu visto no consulado é que não existe nada que você possa fazer que vai simplesmente potencializar ou aumentar a sua chance de conseguir a entrevista. As pessoas elas sempre ficam falando faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas a verdade é que quando a pessoa ela olhar para você, ela vai determinar se você vai passar ou não. Então, o que eu normalmente falo para as pessoas, para os meus amigos que estão buscando vir para cá, que vão passar pela entrevista, é o seguinte: primeira coisa, não tenta convencer o, a pessoa do consulado, o cônsulo, do que você vai vir fazer aqui, né? Não inventa mentiras sobre o que você vai fazer aqui. Vai bem vestido para a entrevista. Poxa, é uma entrevista, né? A primeira impressão que a pessoa ela já vai te olhar ali na fila esperando para ter aqueles 2, 3, 5 minutos de conversa. Então, vai bem vestido, planeja aquilo que você vai falar, pratica com alguém aquilo que você vai falar, para que você possa chegar lá e estar bem mais tranquilo de tudo, de toda aquela situação, que é uma situação estressante. Mas se você se preparar, tudo vai ser melhor. E a gente vai falar aqui daqui a pouco as possíveis perguntas que podem surgir na entrevista. Então, fica ligado. Agora, Uhum. me diz uma coisa. Qual que é a diferença entre a entrevista que eu vou fazer para conseguir um visto de turista e a entrevista que eu vou fazer para conseguir um visto de estudante? A diferença entre uma entrevista de visto de turista e uma entrevista para o visto de estudante é que para o visto de estudante, primeiramente você vai ter uma papelada completamente diferente, você vai estar levando para apresentar para a pessoa. E uma entrevista do visto de estudante significa que você vai passar um tempo maior aqui nos Estados Unidos, morando aqui nos Estados Unidos. Então, porque, por exemplo, os semestres aqui, eles têm entre 13 e 14 semanas. Isso para eles é um semestre. Então, dura aí em torno de 4 meses. Semestre escolar. Isso. Então, se você pode também pensar pelas estações do ano, né? E aí,
com exceção ali do summer, que é um semestre um pouco menorzinho, você pode contar aí o inverno, você pode contar a primavera e você pode contar o outono, né? E normalmente, quando você vem fazer um curso de inglês, você pode ficar um semestre, que é só 4 meses, ou você pode ficar um ano, né? Dois semestres, 3 semestres e fazer um ano completo. Então, a pessoa do consulado, ela já vai esperar que você tenha como se bancar durante todo esse tempo. E por isso que você passa por um outro filtro, que é a escola ou a universidade de inglês que você aplicou. Então, essa é a principal diferença do visto de estudante. Já o visto de turista, você só precisa mostrar que você está vindo para cá para realmente turistar. Você vai vir para cá para ir para Disney, você vai conhecer Nova York, você vai por algum propósito religioso, talvez, eu não sei. Mas você tá ali para mostrar para a pessoa que você vai turistar. E quando você vai aplicar com visto de estudante, você está ali para mostrar para a pessoa que você está vindo para estudar. Você não está vindo para trabalhar, você não está vindo para qualquer outra coisa. Você está vindo para estudar e se qualificar para voltar para o seu país mais qualificado. Tem uma diferença também, né? Se eu tô indo como turista, eu tenho que mostrar que eu tenho vínculos aqui. Porque, ó, eu vou voltar, eu tô de férias, por exemplo, eu vou voltar para trabalhar aqui. Tem que mostrar que eu tenho algum vínculo aqui. Se eu tô indo como estudante, né, como você falou, eu tenho que mostrar que eu tenho como me bancar aí para depois voltar. Exatamente. Legal. O que eu preciso levar para a entrevista no consulado? Que documentações eu tenho que levar? O que vou precisar? Quando você vai aplicar para um visto de estudante, existe alguns documentos que você precisa levar. Não é algo muito complicado, tá? Na verdade, é bem simples, mas a primeira coisa que você vai fazer é aplicar para a escola de inglês ou para a universidade que você quer estudar aqui nos Estados Unidos. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Quando você faz essa aplicação, a escola ela vai te enviar duas coisas. Ela vai te enviar uma carta de aceitação, que é muito importante ter essa carta mostrando que você realmente foi aceito naquela universidade ou naquela escola. E a segunda coisa que ela vai te mandar é um documento chamado I-20. Nesse documento, você vai ter todas as suas informações, vai ter as informações da pessoa que está vindo acompanhando você, se tiver alguém te acompanhando, sua esposa ou filhos. Nesse I-20 também vai ter as informações da escola, da universidade, o número da universidade para imigração, o número da escola, vai ter o curso que você está vindo fazer, vai ter quem é o seu sponsor, quem é a pessoa que está bancando a sua viagem aqui, se é você mesmo, se é algum parente ou se é um amigo, quem seja, isso vai estar constando lá, inclusive o valor que foi apresentado, o valor que é exigido pelaquela instituição para que você possa vir estudar pelo aquele determinado período de tempo. Então, esse é o documento principal que você precisa ter, certo? Com esse documento, você vai ter um número, que vai ser o seu número nesse 20. Com esse número, você vai pagar uma taxa, chamada taxa SEVIS. Com essa taxa, você paga, imprime o recibo que você pagou e leva com você o recibo para o consulado. Eles vão já receber esse recibo também, de alguma forma o sistema deles você recebe, mas é muito importante, é muito bom levar com você também. E a quarta coisa que você vai levar com você vai ser o preenchimento do DS-160, que é o documento que você preenche no site do consulado para poder fazer a sua entrevista. E é onde você responde todas aquelas perguntas de antecedentes criminais, onde você vai ficar nos Estados Unidos, se você já aplicou para um visto e todas essas coisas. Então, essas são as 4 coisas que você precisa levar com você para o consulado para você receber o seu visto. E eu falo receber o seu visto porque isso tudo seria o necessário para você receber o seu visto. É claro que isso é só em teoria, não é a prática. Mas se você tem isso, teoricamente, você está pronto para receber o seu visto.
Tá, então, antes da entrevista, para que eu consiga solicitar a entrevista no consulado, eu tenho que primeiro já ter sido aprovado pela universidade ou Sim, pela sim, escola de inglês. sim. Tá, legal. Agora vamos lá. Quais são algumas perguntas que podem te fazer durante a entrevista, o processo de entrevista? Olha, isso tem as perguntas básicas e tem as perguntas que são de acordo Surpresinha. com o seu perfil. Exatamente. Então, por exemplo, para você, eles fizeram. Você lembra das perguntas que fizeram para você quando você foi pegar o seu visto de turista? Quando eu fui fazer minha entrevista como turista, eu me preparei todo. Eu levei documento de aluguel aqui, de carta de férias de onde eu trabalhava, de onde eu trabalho. Eu levei comprovante de renda da minha esposa, levei, é, levei todos os documentos possíveis para mostrar que eu tinha um vínculo aqui para conseguir o visto e falar que, ó, eu só tô indo lá para passear mesmo. E aí, eu cheguei lá, uma mulher sentou, perguntou, ó, para onde vocês vão? Perguntou para onde a gente ia, perguntou quanto tempo ia ficar, perguntou para minha esposa, ah, você tem uma empresa aqui no seu nome. A gente nem tinha declarado isso, mas eles sabiam de algum jeito. Uhum. Ela perguntou qual que era o meu contato lá nos Estados Unidos, e eu tenho conhecidos lá e eu passei o nome deles. Na verdade, eu já tinha preenchido isso no formulário Uhum. e O DS-160. exato, e eu falei para eles lá também. Levei o contato bonitinho deles, tudo mais. Hum, É basicamente isso. E, por incrível que pareça, ela não me pediu nenhum documento. Então, toda aquela preparação, toda aquela documentação que eu tinha preparado, ela não usou nada. Não precisei de nada. Uhum. E eu consegui meu visto sem problema nenhum. Ela ficou com meu passaporte, né? E da minha esposa, da minha filha. Eu levei, fui buscar, acho que uma, 2 semanas depois, em outro local. Uhum. E, assim, foi bem rápido. Não foi nada apavorante, como as pessoas dizem, mas eu estava preparado para qualquer coisa que ela me pedisse, né? Não precisei usar. E aí eu tenho visto que vale por 10 anos. Sim, esse é o ponto. Você tem que estar sempre preparado para qualquer coisa que possa acontecer, certo? Então, por exemplo, você falou de aí algumas perguntas. As perguntas básicas que eles vão te fazer é: o que você vai fazer lá? Com quem você vai estar? Onde você vai morar durante o tempo que você vai estar? Você trabalha? Sua esposa trabalha? O que os seus pais fazem? Para mim, perguntaram o que os meus pais fizeram, apesar de eu ter vindo para cá casado, minha esposa estava lá. Eles perguntaram o que meus pais faziam. Então, esses tipos de perguntas de para conhecer você e para entender o que você está indo fazer, eles sempre vão fazer. São as suas primeiras perguntas. E aí, esse é o básico que você tem que estar pronto e tem que estar preparado para poder responder Não e pode ser não querer. diferente, não pode ser diferente do que você já preencheu no formulário, né? Não, não, absolutamente. O que você preencheu é o que você vai. E você tem que lembrar daquilo que você preencheu. Porque, por exemplo, quando eu vim para cá pela segunda vez, é, eu fui no consulado pegar um outro tipo de visto. Foi o meu segundo tipo de visto de estudante. E no DS-160, eu preenchi que eu ia voltar, eu ia vir para cá em uma data. Só que aí eu tive que fazer uma alteração na minha data de vinda. E quando eu cheguei lá no consulado, ele me perguntou quando você vai viajar. E eu falei, olha, no DS-160 eu preenchi a data tal, mas teve uma mudança e na verdade eu vou na data tal.
E ele olhou para o DS-160 e ele viu a data que estava lá. E aí ele olhou para mim e falou, então tá ok. Porque eu ia falar uma data que não estava no DS-160. E aí foi quando ele até perguntou para mim, você vai perder o começo das suas aulas? Eu falei, não, ainda vai ter tempo de chegar no primeiro dia de aula. Ele falou, ok. Então, isso você tem que estar alinhado, né? Tem que saber realmente. E muita gente fica nervosa porque ouve histórias. Assim, se você está preparado, não tem muito com quem se preocupar. E às vezes pode acontecer que você não consiga. Tem uma tia nossa, né, que ela tentou 2 vezes, se não me engano, duas, e como estudante também, e ela não conseguiu. Ela É, falou que ela respondeu coisa errada na entrevista e já começou. Ela falou, eu já comecei respondendo coisa errada e realmente não conseguiu, nem da primeira e nem da é. segunda vez. Às vezes as pessoas elas ficam nervosas, né? E por isso que tem que praticar, por isso que tem que fazer o máximo para você ir para lá tranquilo e despreocupado, porque uma coisa que eu gosto de pensar é que não há nada que eu possa fazer que vá me garantir o meu visto. Então, eu não preciso estressar com aquilo, eu preciso planejar a minha vida, por isso que a gente sempre volta no ponto do planejamento. O planejamento ele tem que estar no ponto correto, porque pode acontecer de eu ser aceito, pode acontecer de eu ser negado. Então, eu não posso simplesmente abrir mão da minha vida no Brasil para ir para os Estados Unidos. Tudo isso tem que ser bem organizado, bem planejado, e dessa forma, isso vai deixar a gente mais tranquilo para fazer aquela entrevista. Isso aí. Ahn, então, só para entender, o que vem primeiro, o que vem depois. Uhum, Eu já tenho que ter aplicado para a universidade, tudo tem que estar ok com a universidade, e eu vou uhum. preencher os formulários primeiro online, no site do consulado. Eu vou no consulado, faço uma entrevista. Depois que eu passei, o que que acontece? Então, quando ela fala para você ou ele fala para você, parabéns, você foi aprovado, você vai deixar o seu passaporte com eles. Ele vai te dar um papelzinho branco, normalmente, um branco, e o passaporte fica lá com eles porque eles vão colocar ali o selo do seu visto, né? Então, quando você faz a aplicação para a entrevista, você pode escolher se você vai receber por correio ou se você vai buscar no CASV o seu passaporte. Então, vamos dizer que você faz a entrevista na segunda-feira e você é aprovado ali na segunda-feira, eu acho que antes da semana acabar, você já vai receber um e-mail do CASV falando, olha, seu passaporte está aqui, pode vir buscar. É bem rápido mesmo esse processo. Se você optar por receber pelo correio, aí pode demorar aí de 1 a 2 semanas. Mas o É, passaporte fica lá com eles e você só precisa aguardar o e-mail falando que está pronto. eu, sinceramente, é um documento tão importante que eu não deixaria vir pelo correio. Pode acontecer É. muita coisa. Aqui no Brasil, a gente sabe que o correio entra em greve e sem aviso. Uhum. É, eu não arriscaria, tá? Isso acho que é uma outra dica que a gente pode deixar para o pessoal. Não arrisquem perder esse documento tão importante. Que esse documento, o seu passaporte com visto nos Estados Unidos é como se fosse sua identidade aqui no Brasil. Uhum. Sim. É algo E que olha, eu vou te falar, não é só aí no Brasil os problemas de correio, tá? Aqui também acontece muitas perdas de correspondência, inclusive documentos importantes como o passaporte. Então, precisa realmente tomar cuidado. E uma coisa importante que eu acho que eu acho legal falar aqui para as pessoas saberem é o seguinte: a partir do momento que você tem o seu visto ali no seu passaporte, vamos dizer que o seu visto de estudante ele é válido por 4 anos. Se você perde aquele passaporte, aquilo ali isso se torna um problema, porque não existe nenhuma garantia que você vai voltar no consulado e eles vão te dar o seu visto, simplesmente grudar um outro selo lá do seu visto atualizado, tá? Então, isso é tão bom quanto ruim. O lado bom é o seguinte, por exemplo, você tem um visto de 4 anos, mas o seu passaporte vai expirar em 2 anos. O que acontece? Vai expirar o meu visto também?
Não vai expirar. Se você sai do país e quer entrar de novo, você entra com o seu passaporte novo, o seu passaporte válido e o seu visto no passaporte antigo expirado. Mas aquele visto, ele ainda está válido. Então, Ah, aquilo é então, ó, isso é a sua importante. chave de entrada. Eu não vou precisar fazer outra entrevista. Não, Então, eu só levar os 2 passaportes. isso, Não isso. joguem fora. Não pode jogar fora. Então, você não pode perder, não pode jogar fora, tem que cuidar muito bem, porque aquele ali é o seu visto. Ainda mais um visto de turista, que dura aí 10 anos, né? O da minha filha, ela já tem 2 passaportes, porque o primeiro visto que ela tirou, que a gente tirou, o primeiro passaporte dela só valia por 1 ano, e você não pode fazer uma viagem se o seu passaporte está num período menor do que 6 meses. Então, Uhum. se faltar 6 meses para o seu passaporte vencer, você não pode viajar. Então, quando eu fui para ir para os Estados Unidos pela segunda vez, eu tive que tirar outro passaporte. Então, eu fui com os 2 passaportes dela, porque um tinha um visto e o outro é o passaporte válido. Então, se eu Uhum. for aí esse ano ou ano que vem, eu vou ter que renovar de novo, porque o visto dela só valia por, acho que 2 anos e já passou esse período. E dessa vez a gente vai andar com, acho que talvez 2 passaportes de novo. Eu não preciso ir com o terceiro, né? Não, se ela tá com o passaporte válido, eles vão colocar o novo visto dela nesse passaporte. Não, mas eu não vou precisar fazer uma outra entrevista para o visto, porque eu já tenho. Então eu vou andar com o passaporte válido e aqui o primeiro passaporte é onde está o visto, certo? Certo, mas você falou que o visto dela só tinha duração de 2 anos e que já Não, o venceu. passaporte, Ah, o passaporte. O visto dela ainda tá válido. 10 anos. O visto dela é de 10 anos, ela tá com o segundo passaporte, que tá E expirado. já está expirado. Vou ter que tirar um terceiro passaporte. Então vai estar com o passaporte do visto e o passaporte Válido. atual, válido. Isso aí. Isso. Bom, pessoal, é isso. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre entrevista, sobre o que vocês precisam fazer, deixa nos comentários, manda direct lá pro Guilherme que ele responde. E eu espero que vocês tenham gostado. Guilherme, uma última dica. Uhum. Fala aí pro pessoal uma última dica sobre a entrevista. Olha, eu acho que a dica principal que eu posso dar para as pessoas é a seguinte. A dica principal que eu dou para os meus amigos, que eu dou para os meus familiares que querem conseguir o seu visto é a seguinte: não tenha medo, não se estresse com a entrevista, não sinta que você não é qualificado, não encontre motivos para você não passar. Quem tem que dar motivos para você não passar é as pessoas lá do consulado. Você tem que ter a confiança que você vai passar. Se você tem essa confiança, então tudo vai dar certo. Então se prepara, planeja bem, pratica a sua entrevista, conversa com pessoas que já passaram por isso, conversa comigo, pode me mandar uma mensagem, eu vou responder com todo prazer. E para mim é isso. Tenha confiança de que tudo vai dar certo, que você vai passar e assim você evita frustrações, você evita estresse e todas essas coisas. Então, tudo vai dar certo, você só precisa ter um bom planejamento e estar preparado. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Forte abraço.